Evangelho do Senhor Jesus segundo Lucas, amém? Vamos lá. Senhor, ensina-nos a orar, aprenda a orar e a ser um crente de verdade, amém? Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículo de número 1. Se você tem a sua Bíblia aí, se você já encontrou, se coloca de pé junto comigo. Eu estou lendo aqui na versão Revista Corrigida, ok? Mas é claro que se a sua for diferente não tem problema, mas acompanha comigo aí. Lucas 11, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu o quê? Estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Vamos lá, todo mundo junto? Essa parte aqui, ó, esse trecho. Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Só a primeira parte. Senhor, ensina-nos a orar. Vamos mais uma vez? Senhor, ensina-nos a orar. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos orar então? Vamos orar. Glórias a Deus. Segunda mensagem sobre essa série de estudos sobre a oração. Aprendendo a orar, ok? Tudo você pode aprender, inclusive a orar também. Vamos orar nessa hora. Precioso Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus dos céus, o Teu nome é santo, 3 vezes santo. Eu te peço nessa oportunidade, Senhor, fala conosco, Senhor, nessa noite. Fala ao coração dos teus filhos que me ouvem nessa oportunidade, Senhor. Senhor, que o teu Espírito Santo me ajude, coloque as palavras na minha boca, possa ungir os ouvidos dos teus filhos também, para que ouvindo eles possam compreender, Senhor, a revelação da tua palavra. É o que eu oro e te agradeço, no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Pode se assentar. Amém. Então vamos lá. Os discípulos que estavam próximos ao Senhor Jesus, quando Jesus orou, eles fizeram esse pedido para o Senhor: Senhor, ensina-nos a orar. A vida cristã, ela, para ter efeito, é preciso haver oração, ok? A vida cristã, ela fica vazia se você não ora. Se a pessoa aceitou Jesus como seu Salvador, tendo muito tempo de evangelho, muito tempo de crente, irmão, eu tenho muito tempo de evangelho, irmão, tem gente que fala isso, mas se a pessoa ora pouco, ou até mesmo não ora, essa pessoa, ela continua correndo no caminho contrário, ok? É como Adão e Eva. Quando Adão e Eva estavam na presença do Senhor, antes da queda, a palavra de Deus diz que dá a entender que na virada do dia, todos os dias Deus ia lá se encontrar com Adão e Eva. É como se fosse a oração. É o momento em que eles estavam com Deus. Mas depois que Adão e Eva pecaram, o que eles fizeram? Hein? Eles correram para o encontro do Senhor depois que eles cometeram o pecado? O que eles fizeram? Eles não fizeram a mesma coisa, eles se esconderam. Senhor, eu estava nu, então eu me escondi. Então a falta de oração é se esconder de Deus, é como se fosse isso. É você ir na direção contrária. Então, se nós queremos ir na direção a qual Deus tem para as nossas vidas, a direção que você escolheu, o que você precisa fazer todos os dias? Nós precisamos orar. A oração, ela vai ativar o poder de Deus nas nossas vidas. Ela vai ativar aquela unção que vocês têm dentro de você, sabe? Você tem um Espírito Santo dentro de você. Você tem o poder de Deus à sua disposição. Mas quando você não ora, esse poder não é ativado, esse poder não vem para fora. Parece que o crente, ele continua carnal, ele continua vivendo a mesma vida antiga. Então, quando você ora, essa oração vai ativar esse poder na sua vida. Quem quer uma vida diferente aí? Uma vida transformada? Tem gente que acha que não precisa ser mais mudado, já acha que é uma bênção completa. Irmão, a pessoa se acha que é uma bênção, sabe, completa, e realmente você é uma bênção, é claro, amados, mas a verdade, o fato é que todos nós precisamos melhorar. As Escrituras dizem que nós somos transformados de glória em glória, como pelo Espírito, através da imagem do Senhor. Então, quando você ora, você dá a oportunidade a Deus e o lugar ao Espírito Santo, para que Ele possa fazer essa melhora e essa mudança na sua vida, a qual você precisa. Todos nós precisamos dessa mudança. Então, por que orar? E como começar a orar? Por que orar? Olha, o primeiro motivo o qual você precisa orar é que a oração, ela vai livrar você, abre a sua Bíblia aí,
Me acompanha aí, ó. Veja comigo aí em Filipenses capítulo 4, tá? Filipenses capítulo 4, no versículo de número, claro que é uma passagem bem conhecida, né? Mas eu vou ler para você poder renovar essa informação da palavra no seu coração. Filipenses 4, versículo de número 6, que diz assim, ó: não estejais inquietos, que é a mesma coisa que preocupados por qualquer coisa, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas. Quer dizer, você ora a Deus, você pede a Ele, apresenta isso a Deus. Aí diz aqui, ó, com ação de graças. Aí vem o resultado disso. Em vez de você ficar preocupado, sabe que a preocupação, ela é um dos males desse nosso tempo, amados. Preocupação, ansiedade, certo? Você tem as lutas da vida, então nós nos envolvemos com as coisas desse mundo e a pessoa acaba ficando o quê? Sempre preocupada. Quem nunca ficou preocupado ou ansioso por alguma coisa? Eu não estou dizendo aquela ansiedade por você estar esperando por uma coisa boa que está para chegar, mas você fica ansioso porque alguma coisa que você está esperando que melhore, que mude, ou que aconteça, não acontece, sabe? Então essa preocupação, ela vai ser como uma bola de neve, que ela vai se transformar num sentimento pior ainda. Por isso que existe a depressão, por isso que existem pessoas que estão com as suas emoções e os seus sentimentos doentes. Irmãos, sentimentos e emoções podem adoecer? Sim, podem adoecer. A pessoa, sabe, fica para baixo, ela fica mal, se sente depressiva, quer se isolar, se sente inferior a outras pessoas, ela é insegura para lidar com as situações da vida. Mas como que isso chegou? Foi da noite para o dia? Não, isso não foi da noite para o dia, isso foi uma preocupação sempre, sabe? Uma ansiedade que foi aumentando preocupação com seus problemas, em querer melhorar as coisas, em querer se projetar ou se ajeitar, e aquilo não foi acontecendo, então veio a depressão, que é tratada como uma doença, né? Mas não, isso não é uma doença física, mas o quê? De onde que ela vem? Né? É uma coisa que você encostou em alguém e você pegou? Não. É uma coisa que você respirou um ar contaminado e você pegou? Também não. Uma coisa que você comeu, eu estou em depressão porque eu comi tal coisa, eu comi uma pizza estragada, eu tive uma alimentação ruim. Não. Isso é por causa das suas emoções, da sua alma. É por causa da posição da sua alma. Você foi ficando triste, preocupado, inseguro. Então, o que foi acontecendo? A pessoa foi tendo as suas emoções afetadas, a sua alma foi afetada. E como que isso pode ser resolvido? Quando nós oramos, por que orar? Para que você nunca caia nessas situações. A oração, você não vai orar para que Deus te livre da depressão ou de alguma coisa assim. Você vai orar pelas situações da sua vida. Você vai apresentar aquilo que você precisa, aquilo que está acontecendo na sua vida, a sua família, os seus sonhos, os seus projetos. Você vai apresentar isso aí a Deus. Aquilo que você não pode fazer, a mão de Deus pode fazer, e Deus é poderoso para cuidar de você em tudo na sua vida, meu irmão. Olha o que Jesus disse. Ele olhou para os pássaros, ele disse, olha, se Deus, ele cuida dos pássaros, Deus não deixa faltar nada para os pássaros, que não tem valor nenhum esses pardais aí, mas Deus todos os dias, ele dá o alimento para esses pássaros. Como que Deus não vai cuidar de você? Como que Deus não vai prover tudo aquilo que você precisa na sua vida? Mas pastor, irmão, o que eu vou vestir? O que vai ser de outras coisas? Comida tem, mas o que vai ser das outras áreas? Olha, Jesus também disse, olha os lírios dos vales, que não trabalham e nem tecem, mas nem Salomão em toda a sua glória conseguiu se vestir igual a eles. Vocês não valem muito mais do que as plantas que estão no mato, do que as árvores, do que tudo mais que está... as plantinhas que estão por aí, os lírios dos vales, que hoje está lá bonitinho, mas amanhã se seca e é lançado no fogo para virar uma fogueira. Você tem muito mais valor do que isso. Deus sabe do que você precisa. Deus quer cuidar de você. Quando você ora a Deus, quando você apresenta tudo isso a Deus, e você confia a sua vida nas mãos dele, e vai dando a Deus louvores, agradecendo a Deus, com ações de graças. É o que diz aqui, ó. Sejam conhecidas as suas petições a Deus com súplicas e ações de graças. Aí vem então o resultado. Agora vem o que acontece quando você vive uma vida de oração. Verso 7. Esse verso 7 aqui, ele não é de forma alguma, amados, isolado do versículo do texto anterior e nem do texto que vem à frente. Diz assim, ó: e a paz de Deus,
O e aqui é uma conjunção aditiva, está acrescentando, está conectado com a passagem anterior. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Quer o seu coração e a sua mente guardados, você está confiando em Deus. Quando você não ora, você não pode fazer isso. Esse poder que vai proteger as tuas emoções, o teu coração, a tua mente, dos dardos inflamados do inimigo, porque o inimigo, ele quer atingir o quê? Na cabeça, a cabeça que é o lugar mais mortal, ele quer atingir a tua mente, a sua cabeça, a sua mente, os teus pensamentos, mas quando você ora, você sai renovado, você sai fortalecido. Então por que orar? Porque a oração, ela vai te livrar dos males da alma, dos males, das doenças da alma e das emoções. Digam glória a Deus. A oração, ela também vai nos ajudar numa boa colocação com as nossas palavras. Você sabe que as nossas palavras têm uma importância muito grande, né? Vamos ver lá no Salmo de número 141, viu, queridos? Salmo 141, versículo 3, que diz assim, ó, 141, no versículo 3. A palavra de Deus diz assim, ó, ela fala que a bênção, né, a maldição, ela pode vir das suas palavras. Então, nossas palavras, sim, têm efeito sobre nós mesmos e sobre o nosso ambiente. Então, nós temos que, sim, ter palavras saudáveis. Davi, que palavras eu preciso falar? Procure falar as palavras de Deus na sua boca. Quais eram as palavras que Jesus disse que ele falava para as pessoas? Eu falo para vocês aquilo que eu tenho ouvido do meu pai, aquilo que eu recebi do meu pai. Eu falo as palavras do meu pai. Então, quais são as palavras que você precisa falar? São as palavras de Deus. Você vai pegar as circunstâncias, qualquer que for a circunstância, aquilo que você tiver ouvido, nas pregações aqui, as mensagens que você tiver ouvido, os textos, os versículos que eu trouxer para você já, tudo mastigado, tudo preparado, o que você vai fazer? Você vai citar essa palavra, que é a palavra de Deus, em cada situação da sua vida, ok? Vamos lá, o versículo 3 diz assim, ó, põe, ó Senhor, um guarda na minha boca, guarda a porta dos meus lábios. O que o salmista estava fazendo aqui? Ele estava fazendo o quê? Uma oração. A oração vai proteger você de falar coisas que você não deveria falar, e acabar ferindo as pessoas, e acabar até mesmo se prejudicando com as suas palavras, e fazendo mau uso das suas palavras, sabe? Porque as nossas palavras podem nos posicionar bem ou não. Elas vão evitar você, quando você está sempre orando, apresentando a Deus, já que você aprendeu sobre esse ponto, você também pode orar a Deus, Senhor, me ajuda nas minhas palavras, Senhor. Me ajuda, me dá sabedoria das minhas palavras. Em vez de você falar palavras imprudentes, palavras sem sabedoria, Deus vai te dar condições, mesmo que você seja simples, não precisa falar bonito, a questão não é falar bonito. Deus vai colocar as palavras corretas na sua boca, amém? Quem acredita nisso aí? O poder da oração pode fazer isso com você, digam glória a Deus. A oração, amados, ela também vai, por que orar? A oração, por isso que os discípulos disseram, né? Senhor, ensina-nos a orar. A oração, ela vai te dar a direção correta dos caminhos do Senhor. Sabe que tem pessoas que já começaram a andar na presença de Deus, começaram a servir o Senhor, mas no meio do caminho elas desistiram, gente. Quem conhece gente assim? Que desistiu? Começou a andar, estava tudo bem. Porque não era escolhido. Talvez continuou sendo escolhido, mas a pessoa não teve força para continuar andando na presença de Deus. Por quê? Faltou oração. Alguém orar por ela? Talvez alguém estava orando por ela, mas ela mesma nunca estava orando, nunca ela mesma estava orando, posto que nós devemos orar uns pelos outros, mas nós precisamos também, nós mesmos, estarmos sempre em oração. Digam glória a Deus. Vamos lá, Salmo 25, versículo de número 4, olha o que diz, ó. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. É uma oração. Se esse homem está dizendo aqui, me faz, Senhor, ele está então fazendo uma oração. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Para que ele não saísse dos caminhos do Senhor, ele tinha também que estar orando a respeito disso. Quem que ora a Deus aí? Senhor, me ajuda a andar nos teus caminhos, Senhor. Me dá força, Senhor. Ajuda os meus filhos. Abençoa minha casa, Senhor. Toma os meus irmãos. Abençoa o pastor. Senhor, nós queremos andar nos teus caminhos.
Faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Existe o teu caminho que você vai escolher pela sua própria conta, lembrando que você possui o livre-arbítrio, ok? Não acredite nessa história de que nós não temos livre-arbítrio. Estou fugindo do assunto, mas eu quero dar essa palhinha para você aí, tá? Numa outra hora eu falo mais profundamente a respeito disso. E Adão e Eva lá no Jardim do Éden, irmãos, o nome daquilo ali era o quê, hein, gente? Deus fez Adão e Eva para que eles caíssem de propósito. Não, eles tinham a liberdade, eles eram perfeitos, bem como todas as pessoas que nasceram depois. Você possui liberdade para você tomar as suas decisões. Deus quer ver quais são as suas decisões, amados. Senhor, me ajuda a conhecer os teus caminhos, me ensina as tuas veredas. Nós temos o nosso próprio caminho. Provérbios diz assim, há um caminho, olha esse detalhe, que ao homem parece que é direito. Você está achando que esse caminho é bom, mas que o seu fim conduz à perdição. O fim conduz, eu estou achando que é bom, mas depois lá na frente aquilo vai dar errado. Mas quando eu oro a Deus, Senhor, me ensina as tuas veredas. Veredas quer dizer o caminho. Senhor, me guia pelo teu caminho, Senhor. Eu quero andar no teu caminho. Eu quero saber qual é a tua vontade para a minha vida. Quem pode dizer glória a Deus? Deem um forte aplauso, louvor ao nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Glórias a Deus. Essa é uma das razões por que você tem que orar. Só por essa já valeria muito. Mas as boas novas é que você pode orar por muitas outras coisas. Você pode orar pela orientação, é verdade. Você sabia que também para que você possa expulsar demônios, castas de demônios de outras pessoas, sabe? Dar uma ordem em nome de Jesus, nem sempre precisa ser só quando estiver na igreja, não. Quando tiver alguém pedindo uma oração, não. Aonde você estiver, você está percebendo que aquela pessoa está carregada. Aí você pode simplesmente, até mesmo fora do momento de oração, você pode dizer, eu repreendo esses demônios em nome de Jesus. Eu repreendo o mal nessa tua vida, meu amigo, em nome de Jesus. Repreenda esse mal. Quando você tem a oração na sua vida, quando você tem a oração junto com o jejum, é claro, nesse caso aqui, está dizendo para você expulsar essas castas aqui, quando a pessoa tem uma carga muito grande de demônio na vida dela, e que você só pode perceber isso através de discernimento espiritual. O apóstolo Paulo falou lá em Efésios, ele falou assim, inteligência espiritual, é um outro assunto, um assunto bem profundo. Olha lá, vamos ver. Mateus capítulo 17, versículo 21, diz assim, mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela... Eu sei que as pessoas colocam foco aqui no jejum, mas Jesus mencionou primeiro aqui a oração. Não se expulsa senão pela oração, tem que ser uma pessoa de oração. Se você só acorda de manhã, pede aquela proteção a Deus quando você sai para trabalhar, e você ora dando graças pelo seu alimento, isso não é suficiente. É preciso ser uma pessoa de oração. É preciso você separar um tempo. Não, esse tempo aqui eu vou orar. Entra no teu quarto, trancando a tua porta, você vai orar em secreto, e o teu pai que te vê em secreto vai te recompensar publicamente, glórias a Deus. Deus quer ouvir as tuas orações, amados. A oração é uma chave, é um segredo de bênçãos e de sucesso, e de mudança da vida daquele que a pratica, da vida daquele que a exerce. Se você usar a praticar a oração todos os dias, irmãos, eu estou conseguindo orar 10 minutos, então amém. Irmão, estou conseguindo orar 15 ou 20, glórias a Deus. Irmão, fiquei 40 minutos, glórias a Deus, amados. Pratique isso, você vai ter um poder. Se você quiser expulsar castas de demônio, o que você vai fazer? Não é jejum, não é apenas você ficar sem comer. Quem tem a intenção de fazer esse tipo de jejum, para poder fazer aquele jejum intermitente, só pela questão da aparência, olha, Deus vai ver o seu coração, então não vai funcionar. Você vai fazer isso pela questão, você vai fazer isso aí pela questão espiritual, e obviamente que a sua aparência vai ficar também bonita, mas você não vai fazer isso aí só por causa disso, você está fazendo pela questão espiritual. E o detalhe é que você precisa, enquanto jejua, você também precisa estar orando também, ok? Nem que você não possa estar orando o tempo todo, mas você precisa estar orando. Glória a Deus, digam glórias a Deus. A oração traz santificação também, a oração e a palavra. O apóstolo Paulo estava se referindo aos alimentos, mas quando você ora e você lê a palavra, a sua vida é santificada. Quem quer mais santificação aí? Então, oração e a palavra de Deus. A oração também, amados, ela vai mudar situações impossíveis. A oração pode mudar situações praticamente impossíveis, que não tem jeito. Quem lembra do rei Josafá?
e que havia uma grande multidão que estava indo na direção do povo de Deus. Está lá em Crônicas, segundo Crônicas, se você quiser ver lá comigo aí, segundo Crônicas, no capítulo 20, se você verificar bem, que os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles os amonitas vieram a pelejar contra Josafá, que era o rei naquele momento ali, e ele viu que ele não podia contra aqueles inimigos, e ele colocou o povo todo para orar, colocou o povo todo para clamar, para jejuar, para buscar a Deus, porque eles não podiam resolver aquilo ali. Que situação muito difícil, impossível que você pode estar passando, ou alguém que é um amado seu pode estar passando. Se você orar, e se você quiser reforçar, aumentar o poder da oração, aí você pode tirar 1 ou 2 refeições, de acordo com as suas condições físicas, é claro, e você vai multiplicar o poder da sua oração. A oração pode mudar situações impossíveis. Qualquer situação impossível que você estiver passando, vai apresentando a Deus, vai tendo paciência. O poder de Deus, amado, pode parecer que Deus não esteja ouvindo, mas Deus está sempre ouvindo você. Deus ouve as suas orações, Ele ouve o seu clamor, e Ele já está preparando e providenciando a mudança da situação, porque Ele sempre ouve. A oração dos justos é agradável a Deus, e vocês são o povo de Deus, e o sangue de Jesus está sobre a vida de vocês, e Deus está pronto para mudar qualquer situação nas nossas vidas. A palavra de Deus diz aqui que quando ele orou, quando ele colocou o povo para orar, as escrituras dizem que Deus levantou, Deus usou lá um homem, né, no versículo de número 12, a palavra diz que Deus levantou, inspirou um daqueles homens. Ele disse assim, não temais, e nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Depois que Josafá orou e clamou ao Senhor, Deus falou no meio daquela multidão, falou para ele, olha, nem fiquem apavorados, nem fiquem preocupados, não vos assusteis por causa dessa grande multidão. Seus problemas podem ser muitos, a multidão de lutas e de pessoas que se opõem a você pode ser grande, amado, mas se você se propor a orar, se você se propor a buscar a Deus e confiar no Senhor, Deus está dizendo para você nessa noite, se você se propor a orar, se você se propor a buscar o Senhor, se você disser, Senhor, me ensina a orar, Deus ele está dizendo para você, a peleja não é sua, mas a peleja é minha, assim diz o Senhor. Não vai haver situação impossível para você, não vai haver grande multidão, não vai haver inimigo, não vai haver os filhos de Amon, filho de Moabe, não vai haver amonita. Deus ele vai lutar a sua batalha, ele vai enviar anjos, ele vai responder com fogo se preciso for, ele vai dar a resposta, ele vai abrir porta onde não tem porta, ele vai curar a tua enfermidade, ele vai salvar um ente amado, ele vai mudar a situação que você poderia ver como impossível, porque o nosso Deus é o Deus todo-poderoso, e não existe nada impossível para Deus. Quem diz glória a Deus? Vamos aplaudir o nome dele bem forte nessa noite, amados. Aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus. Então, como é que você tem que começar a oração? Como é que você começa a oração? Posto que você precisa orar, por que orar? Orar porque Deus ele vai fazer as suas emoções, fazer a sua alma não ficar enferma. Você vai passar por lutas, mas você não vai ficar aquela pessoa depressiva, sabe? Irmão, isso é uma coisa normal. Eu sei que é passado para que todo mundo ache que isso é uma coisa normal, mas isso não é uma coisa normal. Uma coisa que leva outra pessoa a se isolar, a se trancar num quarto escuro, não querer sair de casa, ficar ali com medo das pessoas, que faz a pessoa ficar insegura. Pessoas que têm talento, eu conheço pessoas que têm talento mesmo, sabe? São pessoas talentosas, mas são pessoas inseguras. Por causa de quê? Por causa de situações como essa. Porque a sua alma está enferma. Não quer dizer que ela está endemoniada, mas a alma dela está enferma. Uma situação como essa, como a depressão, que faz a pessoa querer tirar a própria vida, então não é uma coisa normal. É uma coisa espiritual, mas tem cura para Deus. E a primeira pessoa que precisa fazer alguma coisa é a própria pessoa que está passando, orando, dobrando os seus joelhos e passando um tempo em oração. Essa nuvem negra vai sair de cima da sua cabeça e de tudo aquilo que tiver em volta dela, ela vai receber o seu milagre e a sua cura. Então a oração ela vai curar, vai nos dar palavras sábias também, vai nos dar orientação, poder para expulsar demônios. Claro, eu já disse para você, todo crente tem tal autoridade,
Mas se você quer fazer um negócio assim, ó, com mais facilidade, se você quer ordenar e os demônios irem embora, então você precisa gastar mais tempo em oração. E gastar tempo também, e você se livrar de algumas, quando você estiver fazendo esse propósito, né? Aí você se ausenta de uma ou outra refeição. Estou falando assim, claro que se o seu propósito for maior, você precisa de mais tempo, mas isso aí eu não vou falar aqui nessa oportunidade, amém? Então, como começar a orar? Como é que você começa a orar? E uma hora é fácil, é só chegar e abrir a boca e falar, mas a palavra de Deus, ela demonstra para nós que existe um modelo de você apresentar. Você não precisa copiar a oração de ninguém, mas existe um modo de você começar uma oração. Por exemplo, você não começa uma oração, né? Senhor, meus problemas são esses aqui, Senhor, esse, mais esse, mais esse. Estou precisando que o Senhor me ajude a pagar minhas contas e me cure, Senhor. Não, você não fala com Deus assim. Quando você começa a sua oração, você pode ver que isso na Bíblia, nas Escrituras, isso aí é um modelo. Toda oração, ela precisa começar reconhecendo a grandeza de Deus. Você precisa identificar a quem você está orando. Irmãos, mas Deus já sabe, mas Deus já conhece, já Ele sabe que eu estou falando com Ele. É verdade, mas se você vai orar sério, eu digo aquela oração que você vai fazer na sua casa, ok? Se você estiver na rua, eu, por exemplo, né, aí eu não começo tudo assim, tudo em detalhes, eu já vou falar com Deus diretamente, né? Mas quando você estiver naquela oração mais demorada, naquela oração mais séria, de modo geral, você começa a sua oração fazendo isso. Olha o que lá em Gênesis, né, capítulo 32, no verso 9, quando Jacó, ele foi fazer uma oração, como é que ele começou? Ele diz assim, ó, Deus do meu pai Abraão, e Deus do meu pai Isaque, o Senhor, ó Senhor. Quer dizer, ele estava identificando a Deus, ele estava identificando a quem ele estava orando. Vocês podem ver que todas as vezes quando eu começo a oração, o que eu falo? Pai querido, Deus Todo-Poderoso, grandioso Deus, pode ser Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Não precisa você começar e repetir sempre do mesmo jeito, ok? Mas vamos ver lá também em Gênesis 14, no versículo 22. Como que Abraão se referiu a Deus quando ele foi fazer uma oração? Quais foram as palavras que Abraão usou? Ele disse assim, ó, levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Quando ele orou, ele falou, Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Ele citou uma das características de Deus. Quando o Senhor Jesus também ensinou a oração, naquele mesmo texto que nós lemos lá em Lucas capítulo 11, como é que o Senhor Jesus, ele orientou os discípulos a orarem? Como é que foi, irmãos? Pai Nosso. Quer dizer, sempre existe, primeira coisa, o reconhecimento. Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus Todo-Poderoso, Deus dos céus, Deus Altíssimo. Você sempre começa com reconhecimento. Senhor, Tu és o Deus misericordioso, Pai. Grande é o Teu nome. Eu santifico o Teu nome é santo. Você sempre começa reconhecendo a quem você está começando a oração. Amém? Sempre você vai começar dessa forma. Então Jesus, ele começou assim, Pai Nosso, né? Então você pode começar dessa forma. E a segunda, depois do reconhecimento, o que você vai fazer? Qual é a próxima coisa que você ora? Né? Eu penso que se você mudar essa ordem aqui, pode acontecer, como eu já comecei depois de fazer o reconhecimento, né? Falar daquilo que Deus é, da sua grandeza, Deus, Tu é o Deus Todo-Poderoso, Pai, magnífico. Às vezes eu demoro mais, às vezes eu sou mais rápido, ok? Mas eu já comecei adorando a Deus, eu estava sentindo que eu poderia começar já adorando a Deus, mas não comece assim. A segunda coisa que você vai fazer é você fazer a sua petição ao Senhor. É você apresentar a Deus aquilo que você precisa, amém? A palavra de Deus, o que ela diz lá? Em Mateus capítulo 21, no versículo 21, o que diz lá? No versículo 22, e tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. O que você faz na oração? Depois que você reconheceu o Senhor, depois que você falou com o Senhor, você colocou o foco na sua oração, a quem você está falando? Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Pai, misericordioso, o Senhor que resolve as situações impossíveis, grandioso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaque. Não necessariamente precisa usar essas palavras, às vezes você vai usar umas, às vezes você vai usar outras, é Deus quem vai te dar. Senhor, Tu és o meu Pai, o meu Senhor, Deus grandioso, poderoso, é o Shaddai, todo-poderoso. Pai, o que eu estou precisando, Pai, que o Senhor me ajude nessa parte, Senhor, que eu estou precisando que o Senhor toque, me dê força, Senhor, me dê graça, e você vai apresentar a Deus aquilo que você precisa. Deus, Ele planeja, amados, responder a sua oração. Talvez a parte mais importante dessa mensagem é
que Deus ele tem a intenção de responder a sua oração. Sabe aquela coisa que você já deve ter ouvido com certeza? A oração tem 3 respostas. Quem já ouviu isso aí? Quem já ouviu por aí isso aí? A oração tem 3 respostas: sim, não e espera. Só faltava alguém dizer assim: sim, não e talvez. Irmãos, isso aí é uma explicação teórica, isso é um raciocínio humano, amados. Não, Deus disse sim. Não aconteceu é porque Deus disse não. Olha, não chegou, então é porque Deus disse espera. Como é que você sabe que Deus lá no céu, ele está dizendo espera, ou Deus está dizendo não? Como é que você sabe, amado? Como é que você sabe? Né? A intenção de Deus para a atual aliança que nós estamos, para nós, no passado, na verdade, também era assim. Principalmente nessa atual aliança que nós estamos. É Deus responder sim para você. Tudo aquilo que pedires em oração, crendo, recebereis. Você vai apresentar a Deus a sua necessidade. Às vezes a resposta não vem para nós do jeito que nós estamos esperando. Você apresenta a Deus uma situação: Senhor, eu preciso que mude isso, Senhor. Essa situação está acontecendo assim, Pai. Meu Deus, e você entra em detalhes com o Senhor naquilo ali. E você apresenta a Deus também uma das promessas das Escrituras a respeito daquilo que você está falando com Deus. Senhor, mas se o Senhor não quiser fazer, você nunca deve dizer isso para o Senhor. Ok? Quando você orar para um ente amado, diga: Senhor, eu acredito no teu poder, eu te peço que o Senhor salve, deixa as coisas acontecerem do jeito que tem que acontecer. Deus, muitas das vezes, ele não dá a resposta exatamente do jeito que você está pedindo, mas a resposta sempre vem. Ele te deu a resposta, mas ele fez aquilo que ia ser melhor para você. Ele tratou daquela situação da melhor maneira. Mas quando você orou, o poder de Deus entrou em ação para agir na sua situação, meu amado. Quando Daniel estava orando, ele começou a orar e parece que a resposta não chegou. Irmãos, o que aconteceu? Deus disse não. Se as Escrituras não tivessem mostrado o que aconteceu depois, hein? Aí os pregadores iam dizer assim, ó: Deus disse não, Deus disse espera. Deus já tinha dado. Quando o anjo chegou e respondeu assim: olha, Daniel, desde o primeiro momento, desde o primeiro dia que você fez essa oração, Deus já havia te respondido. Irmãos, as coisas estão acontecendo. O que o anjo estava dizendo era, a resposta estava a caminho. Deus já disse um sim, mas as coisas para se acertarem no mundo espiritual, às vezes há uma luta, às vezes há um tempo de maturidade. Você já orou por alguma coisa? Olha, aquela situação que você está clamando por ela, que você está pedindo a Deus pela mudança, a resposta já chegou, amado. Deus não está dizendo para você: olha, eu estou pensando aqui no seu assunto, talvez eu te responda, aquele irmão é melhor do que você, então você tem que ser mais santo para que eu possa te responder. Deus já, muitas das vezes, já te deu a resposta, a vitória já saiu, você só tem que aguardar, estar esperando no Senhor, porque a vitória já foi preparada para você, amado. Deus está pronto para dar um sim para a sua vida, e se por acaso não acontecer do jeito que você pediu, você vai fazer o que o apóstolo Paulo falou, com ações de graças, louvando e glorificando ao nome do Senhor Jesus. Apresente na sua vida tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você quer, a mudança. Ore pela proteção da sua família, ore pela salvação, apresente tudo a Deus, e enquanto você apresenta a Deus, você vai agradecendo a Deus também. Não murmure, vai agradecendo. Senhor, eu te louvo, Pai, porque eu sei que o Senhor é poderoso para lidar com essa situação, Senhor. Senhor, eu não vi a mudança, Pai, eu não estou entendendo, mas eu sei que o Senhor está cuidando de mim, Pai. Não diga assim: Senhor, eu não sei, Pai, eu acho que tu não está me ouvindo, eu já te orei isso aí há bem um mês, Pai, não aconteceu, eu acho que o Senhor não é bom. Nunca diga isso. Diga: Pai, eu te agradeço, Pai, eu te louvo, Pai, porque eu sei que o Senhor está tratando, Pai, eu sei que o Senhor está cuidando de mim. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor carregou sobre si as minhas enfermidades. Pai, eu te louvo pela saúde, te louvo pela cura do meu ente amado. Louve a Deus enquanto você pede, agradeça a Deus enquanto você está apresentando a Deus as suas necessidades, porque Deus está operando na sua vida, as suas promessas e a sua palavra, ela vai ser cumprida na sua vida, em nome de Jesus. Quem diz glória a Deus? Depois da petição, a próxima coisa que você pode fazer, amados, é adorar a Deus. Você já pediu a Deus? Olha, na petição, deixa eu dizer para você como é que eu faço. Como é que eu faço? A sua petição, a sua necessidade, o que você vai apresentar? Você, as situações da sua vida, a sua família, os seus entes amados, as coisas mais próximas de você, né? Sua família, seu casamento, se for o caso, seu trabalho, a igreja, tudo aquilo que é próximo a você, é aquilo que está relativo a você.
que você vai pedir. Nessa oração você não ora pelo presidente. Nessa oração você não clama a Deus pela salvação do ímpio, ok? A petição é uma oração que você ora para você, para a sua família e pessoas próximas a você. Quem está entendendo aquilo que eu estou falando? Diga glória a Deus. Mas pastor, então, qual é a hora que eu vou orar, irmão? Eu tenho que orar então por um amigo meu, eu tenho que orar então pela minha igreja, eu tenho que orar pelo Brasil, pelas pessoas necessitadas, pelas pessoas que estão desencorajadas no meu país e até mesmo no mundo que estão sofrendo. Você vai fazer essa oração no momento da intercessão, você vai separar esse tempo de oração. Então logo na petição você vai orar por essas coisas, e depois que você fizer a petição, você pode começar a adorar a Deus. Na petição você pede a Deus por você, na adoração você adora a Deus, você dá a Deus. Quem está entendendo aquilo que eu estou falando? É importante você compreender isso. Na adoração, você dá a Deus. Pai, eu te amo, Pai. Você já orou a Deus, aí você vai. Pai, eu te amo, Senhor, eu te louvo, eu te adoro. Aí você separa aquele momento. 2 minutos, 3 minutos. Pai, eu te amo, Pai. Te louvo, te adoro, Pai. O Senhor é magnífico, tremendo. Pai, querido, tudo que está em mim te adora, Senhor. Senhor Jesus, Tu é magnífico, Senhor. Tu é o Cordeiro que foi morto, mas que vive pelos séculos dos séculos. E você fala em mistérios. E você adora a Deus. E você diz, Senhor, eu te amo, Senhor. Te amo, te adoro. Pai, eu te amo, Pai, porque o Senhor é misericordioso, poderoso, magnífico. Nesse momento em que você está adorando a Deus, o que você não percebe, olha, Deus gosta de adoração, viu, gente? Não seja aquele crente que chega para Deus e despeja aquele caminhão de petição e vai embora, não. Você tem que separar esse momento, ok? Tem que separar esse momento aí, ok? Então na adoração você dá a Deus, você separou esse momento. Irmão, mas eu orei só 15 minutos, e como é que eu faço isso? Aí você se vira lá, aí você vai separar nesses 15 minutos aí, ou 10 ou 30 minutos que você fizer, aí você vai distribuir esse tempo aqui. Se você passar 29 minutos pedindo, né, e 1 minuto for só para você reconhecer a Deus e tentar adorar, então ficou um negócio meio desequilibrado. Amém? Vocês estão entendendo aquilo que eu estou falando? Por que eu estou falando sobre a adoração? Porque a adoração, quando você dá a Deus aquilo que está no seu coração, quando você dá ao Senhor, quando você adora a Deus, diz, Senhor, eu te amo, Pai, eu te louvo, você também recebe de Deus, e você fica parecido com o Senhor. É nessa hora que você extrai a unção e o poder da presença de Deus. Vou repetir de novo para você. É no momento da adoração que você extrai, sabe? Que você, eu vou dizer a palavra suga ou chupa, porque tem uma passagem na Bíblia, né, que o azeite era extraído da pedra, né? Ela foi sugado da pedra. Aquilo ali é um símbolo de adoração, é um símbolo de tirar a unção. Quando você ora na petição e no louvor, a unção também está vindo sobre vocês, mas quando você adora, aquele é o momento em que a unção está vindo mais forte, certo? Porque você está adorando. Ela é um tipo de oração mais elevado do que a ação de graça, mais elevado do que a petição. É uma adoração elevada, não é qualquer um que faz. Uma pessoa comum, ímpio, pode fazer a oração da petição, mas o ímpio dificilmente consegue adorar a Deus. Mas vocês conseguem adorar a Deus. Quem consegue adorar a Deus aí? Quem vai tirar um tempo de adoração ao Senhor aí? Aqueles 3 minutinhos, 4, 5, sei lá, e você vai adorar a Deus. Nessa hora você não pede. Nessa hora você só dá. Lembre-se, você só dá. Pai, Tu é maravilhoso. Senhor, irmão, qual é a palavra que eu vou dar para Deus? Eu não sei. Você vai usar as palavras lá no teu coração, sabe? Lembra quando você estava apaixonado pela sua namorada, pela sua esposa, né? E as palavras que a pessoa diz ali, né? Então você vai usar, claro que para Deus é uma comparação, essa comparação não foi muito boa não, né? Sabe, você vai dizer assim ali o seu melhor. Deus, Tu é o Deus Todo-Poderoso, Pai, eu te amo, Pai, eu te louvo, eu te adoro, Senhor Jesus, Tu é magnífico, Senhor, Tu és o Deus forte, Senhor, Tu é o Cordeiro que morreu por mim, Deus misericordioso, eu te amo. Aí tem hora que você vai ficar sem palavra, aguarda o momento, parece que está frio, né? Se você ficar sem palavra, aguarda o momento e espera. Deus sabe por que você está ali. E continua falando mais um pouquinho. Naquele momento está vindo a unção para você. Você vai ver o resultado disso depois de alguns dias. O que vai acontecer? Você vai ser uma pessoa totalmente diferente, totalmente curada. Uma pessoa que tem um problema de depressão, medo, de fobia, sabe? Pessoas inseguras, que aprende a orar e gasta sempre um tempo, depois que orou, gasta sempre um tempo adorando a Deus, adorando de verdade, né?
Adorando o que eu estou dizendo, gente, não é você colocar um CD e começar a cantar, não, gente. Adorar com o joelho dobrado depois de você ter feito isso aqui. Depois de um tempo, essa pessoa nunca mais ela vai ter esse tipo de problema. Ela vai começar até a ajudar outras pessoas. Quem está entendendo aquilo que eu estou falando ali? Está entendendo o que eu estou falando, amados? Deus, Ele quer que você receba dEle coisas que você não pode receber de uma forma natural. O poder de Deus, a unção de Deus, virão sobre você de forma grandiosa quando você dobra os seus joelhos para adorar a Deus. Os discípulos perceberam isso, que Jesus fazia isso muito frequentemente. Não era à toa, gente, que Jesus curava os enfermos, fazia coisas grandiosas. Ele também tinha uma vida de oração. Era a vida de oração do Senhor Jesus que ativava frequentemente o poder do Espírito Santo que estava sobre o Senhor. Se você quer o poder do Espírito Santo sobre a sua vida frequentemente, então você precisa ter uma vida frequente de oração. Aleluia! E quando você adora a Deus, a unção e o poder de Deus vem como um rio forte sendo derramado sobre a sua vida. Você fica uma pessoa diferente, transformada, e a autoridade do poder de Deus ficam sobre a sua vida, amado. Você vai orar pelas pessoas, elas vão se sentir mais leve. Você vai orar pelos enfermos, eles serão curados. Os demônios sairão das pessoas e o poder de Deus vai fluir através da sua vida grandemente, no nome do Senhor Jesus. Quem recebe essa palavra na sua vida aí nessa noite? Dê um forte aplauso, louvor ao nome do Senhor nessa hora. Aleluia. Se é para Jesus, mais forte, amados. Glória a Deus, glória a Deus. Vou ficar por aqui. Não sei quanto tempo já que eu preguei, mas não quero me estender. Fica de pé junto comigo que a gente vai orar. Amém?